Professor Rogério Melo Franco, vamos falar sobre o declínio do Império, né? Como a influência cultural dos Estados Unidos em relação aos outros países, aos outros continentes, está em declínio. Acho que é um fato, é quase inegável, e acho legal a gente começar falando sobre os continentes, né? A influência cultural dos Estados Unidos na Ásia, na Europa e na América Latina. A Ásia, que eu acho que é onde os Estados Unidos hoje tem menos penetração, não sei se o senhor concorda, é, é onde está 60% da população mundial. Então, é muita gente que já não é tão influenciada, não é tão impactada pela cultura dos Estados Unidos. Qual que é a tua visão em relação a isso? Como que você acha que a Ásia se diferencia da Europa e principalmente da América Latina, né? Nós brasileiros, nós latinos somos, acho que continuamos sendo o quintal dos Estados Unidos e os povos mais influenciados por essa cultura, né? Eu acho que assim, a minha visão é muito informada pela minha experiência como professora, né? Então, eu tive muitos alunos asiáticos. Então, quando eu falo de Ásia, né, eu lembro deles, principalmente. E o que me parece, Diego, é que a Ásia pode não estar tão ligada diretamente aos Estados Unidos, mas me parece que eles acabam tendo uma visão de Ocidente mais americanizada do que parece, sabe? Eles não conseguem muito diferenciar assim, né, as culturas discretamente dentro do Ocidente, né? Então, assim, o que é inglês especificamente para eles, o que é alemão, o que é espanhol, o que é, né, americano, para eles é um pouco assim, vago, né? Mas, de fato, né, acho que eles são muito menos consumidores, inclusive, de cultura, né, de indústria cultural americana do que a gente. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que sempre ver essas situações com um pouco de cautela, porque, Diego, qual é a língua ainda hoje, né? A língua ainda hoje do mundo é inglês. Né? Eu acho que essa é uma resistência, né? Um termômetro importante para pensar, né? É que, de fato, isso, né? Os Estados Unidos estão em decadência dentro dessa hegemonia na Ásia e em outros lugares, mas o inglês está correndo solto, inclusive na Ásia, né? Poxa, tem chineses, Diego, que fazem uma cirurgia na língua para conseguir pronunciar, né, o R retroflexo, né, do inglês especificamente americano. Né? Então, por aí a gente vê, né, o quanto para eles é sinal de status, é sinal né, de globalização, de cosmopolitismo, né, é você saber inglês por causa dos Estados Unidos. Apesar de eu achar, não sei se você concorda, que a China é, a, é, a, é o país, né, com a cultura menos penetrável pelos Estados Unidos nesse momento. A gente viu a queda da demanda por filmes de Hollywood na China, né, na última década, principalmente. Mas também houve eu acho que houve uma evolução cultural, principalmente no audiovisual, em vários países, né? No Brasil, por exemplo. Na Ásia, isso foi muito substancial. Né? A gente vê o impacto da música e do cinema sul-coreano. Essas produções chegam aqui. O K-pop está em todo lugar, cara. Né? Então, isso também, não só a Ásia passou a consumir menos conteúdo e produções culturais americanas, mas também começou a exportar para os Estados Unidos, né? Então é um claro sinal de uma mudança aí, é inegável, né, professor? É inegável e realmente me parece que os Estados Unidos perderam o mojo, como dizem, né? Assim, eles tinham realmente, eles ditavam tendências, né?
e me parece que a última tendência que eles ditaram acabou sendo absorvida, né? Ou adaptada, por exemplo, pelos coreanos, de maneira que os coreanos conseguem agora, né, confrontar, né, rivalizar com os Estados Unidos em muitos âmbitos. Isso aí que você falou do K-pop, também os filmes, as séries, né, o chamado dorama. E eu acho, sinceramente, Diego, isso tem a ver com um pouco de indústria cultural no seu sentido mais próprio, né? Porque se for ver em termos artísticos, né, o K-pop, o dorama, são produções muito aguadas, muito aguadas. Não sei se você já chegou a ver, né, algum dorama, já pegou uma letra de K-pop, é algo impressionante, assim, parece muito infantil às vezes, né? Parece uma coisa muito para jovem, meio sem crítica, assim, né? Então eu acho que é um pouco impressionante para mim, né? Mas quem abriu as comportas dessa situação foi os Estados Unidos, né? Então, assim, me parece que é ainda, né? Tem você já deve ter ouvido falar da ideia do difusionismo eurocêntrico, né? De que as inovações começam nos centros, nos núcleos, né? Que antigamente era só a Europa, hoje é mais Estados Unidos, mas enfim, no núcleo do Ocidente, e se espalha justamente, e chega atrasado em outros lugares. É possível que a gente diga que o K-pop é uma herança ou uma manifestação velha das boy bands. É Né? um delay cultural, professor. Delay cultural, justamente. Né? Porque isso já não é mais moda, não tem como isso funcionar mais no Ocidente. Né? Juntar 5 idols lá é bobagem. Né? E lá na Coreia, isso hoje é a ideia de modernidade, de coisa cool, legal, né? Então, assim, a gente pode ver por esse ângulo, né? É claro que é bastante eurocêntrico, mas seria uma explicação possível. Não, faz sentido. E até saindo da Ásia, outros centros, né, cara? O próprio Brasil, com as produções da Rede Globo, aí são de primeiríssimo nível, né? As novelas brasileiras que são exportadas aí há décadas, principalmente para Portugal, para o México também. As séries turcas, né, que tem uma legião de fãs, inclusive no Brasil. A minha mãe é apaixonada pelas séries turcas. Então, tem muitos outros lugares aí produzindo também em alto nível, né? Essa demanda por produções norte-americanas naturalmente diminuiu. Mas não é só isso, né? A gente não está falando só sobre, porra, beleza, os chineses não querem mais ver filmes de Hollywood. É muito mais que isso, né, professor? A gente está falando de soft power. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre o soft power, como a perda dessa hegemonia cultural afeta toda a política externa, né, dos Estados Unidos e a geopolítica como um todo, né? Pô, esse assunto é muito importante mesmo. Soft power é um termo usado, né, em estudos de geopolítica, de diplomacia, que é o outro lado do hard power. O hard power é o quê? É o chamado, né, poder, o núcleo duro do poder. Né? Então são exércitos, basicamente, e economia. Né? Isso é o poder de uma forma mais clássica, digamos. E visível, né, professor? E Outros visível jeitos. também, né? E visível, com certeza. E existem outras formas que são mais subreptícias, né? São mais sutis. Aí a gente entra, né, nessas questões, né? A história, sei lá, do blue jeans americano, assim, né, o chiclete americano, tudo isso que são ícones, né, do século XX, não é à toa, né? Então, assim, na Segunda Guerra, quando os americanos chegaram com o chiclete americano na França, era, pô,
era icônico, né? Realmente era uma coisa que, pô, brilhava a imaginação das pessoas, né? As pessoas realmente pensavam num outro universo quase, né? Numa possibilidade, em sonhos, né? Vem daí a ideia de sonho americano, tudo. Então, realmente, eu concordo que está em decadência, mas eu não vejo um herdeiro claro, né? Eu não vejo um substituto claro para essa posição dos Estados Unidos, né? A China tem muita dificuldade, né? A gente sabe que é muito difícil para a China conseguir. É difícil para os americanos chegarem lá, o Ocidente em geral, mas é difícil dos chineses chegarem até os Estados Unidos também, né? Não parece que tem uma barreira realmente, né? E a gente, apesar de ter mais essa diversidade, não é a China que parece que está dominando, né, esse cenário, né, de segundo lugar. Durante muito tempo foi o Japão, né, assim, indiscutivelmente. Né? Durante muito tempo foi a Inglaterra também. Né? Hoje eu acho que está despontando, como você falou, a Coreia, né? Mas não está no horizonte a China chegar nesse segundo lugar. Né? Até porque em termos de então, hard assim, power, como o senhor falou, o hard power, a Coreia está destroçada, né? Economicamente e politicamente também passa por uma crise profunda, né? Institucional. Totalmente, sim. E isso afeta bastante, né, também a indústria cultural, né? Talvez a gente veja um voo de declínio, galinha né? da É indústria. verdade. É verdade, porque passa por. A gente sabe que a indústria cultural de todos esses países passa por subsídios, né, cara? Depende de grana do governo. Então, professor, eu queria tocar num tema importante também. Não sei se o senhor acha que afeta, ou se tem algum percentual de responsabilidade nesse declínio da influência cultural norte-americana, que é a batalha cultural interna aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem de um lado a cultura woke, né? Os liberais, aí os progressistas, e do outro lado uma ideia aí de voltar aos anos 50, um conservadorismo aí meio utópico também, né? São dois extremos aí que, na minha opinião, tenho declarado isso, nenhum dos dois funciona, né? A gente tem que tentar se encontrar um pouco mais no meio. Você acha que passa por isso também? Você acha que não existe um consenso nem internamente, né? Os Estados Unidos, pô, há 30, 40, 50 anos atrás, existia uma ideia sobre o que são os Estados Unidos, né? Hoje, os liberais dos Estados Unidos têm discursos tão anti-americanos quanto a gente vê nesses adolescentes comunistas no Brasil, né? É um negócio impressionante, assim, existe um anti-americanismo interno, e eu sempre gosto de pontuar, até porque muita gente fala, pô, você foi morar nos Estados Unidos e não tá alinhado à tua ideologia e tal. Eu falo, cara, são duas coisas distintas. Uma coisa é o governo dos Estados Unidos e as ações do governo dos Estados Unidos, outra coisa é a população. As pessoas têm família, acordam, vão trabalhar, pagam conta, passam estresse, são pessoas normais, né? O que você acha, professor? Você acha que essa batalha cultural interna também tem responsabilidade nesse declínio? Eu acho que sim, mas curiosamente eu acho que é um pouco bizarra essa situação, né, Diego? Porque, como a gente vê em muitos casos, existe um lado que digamos, mais prolixo, mais produtivo, né, em matéria artística, em matéria, né, cultural. No caso dos Estados Unidos, seria essa cultura woke, né, herdeira de um liberalismo, né, de uma lógica um pouco mais financista, né, mundializada, né, globalizada e tal. E do outro lado, pô, o que é que eles fazem? É Queimam difícil. O que livros. é que eles fazem em matéria? Então, cara, é difícil, né? Então, assim, não tem realmente uma luta cultural dentro dos produtos. É isso que é um pouco impressionante. Existe sim no discurso, na política, isso certamente. Mas eu não consigo ver, né, nos Estados Unidos uma força estética, uma força, né, de produção cultural
que possa, né, tipo, representar essas pessoas, o que é muito estranho, inclusive, né? Porque se tivesse essa pessoa, ia ter muito sucesso. Ia ter muito sucesso, né? Mas não tem, né? Assim, os Estados Unidos teve muitas fases, muitos momentos, né? E algumas artes a gente pode concordar que tinha um pouco de uma tendência um pouco mais conservadora. Mas hoje eu não consigo ver, né, assim, nada particularmente, né? Mesmo os artistas, tal, Diego, é difícil porque a questão do liberalismo, né, dessa ideia de que, pô, né, todo mundo pode contribuir com o seu dinheiro, né, o mundo inteiro tem dinheiro e tal. É muito forte essa ideia, muito forte. E quando a gente pensa em arte, né, como comércio, assim, desse jeito, ninguém quer perder público, ninguém quer. Então, é muito difícil, né? A gente vê aí o que aconteceu com a gente discutiu já, né, o Kanye West, né, com algumas opiniões muito, né, controversas, tal, né, e ele está sendo varrido debaixo do tapete, né. Então, e nisso a gente vê, é um cara que tem muito poder, né, dentro da indústria, e ele não consegue ser, né, radical. É muito difícil ser radical nos Estados Unidos hoje, né, se você quer ganhar dinheiro nessas indústrias. É verdade. Não, concordo totalmente. E não tem como a gente falar sobre esse tema sem passar pela internet, né, professor? A internet, as redes sociais, a descentralização da informação e da produção de conteúdo, né? Hoje você tem gente, criadores de conteúdo como a gente, né? Que produzem de forma independente, né? Você tem o Dorman Studios, a gente citou outro dia, um dos maiores influenciadores aqui dos Estados Unidos. O cara construiu um império, o cara criou, ele faz mini novelas no YouTube e tem bilhões de visualizações. É um negócio impressionante, assim, uma produção de primeira. Você vê produções de primeira aí e vê em vários idiomas, né? Então essa descentralização aí passa também por essa produção nichada, né, cara? Você vai tem criadores de conteúdo produzindo nos seus respectivos países. Aí as pessoas estão passando muito mais tempo consumindo esses conteúdos do que às vezes um filme. Eu com certeza não tem nem comparação quanto de tempo eu gasto assistindo filmes e séries no streaming, por exemplo, e o quanto eu passo consumindo conteúdo de podcasts. Eu assisto muito mais podcasts e noticiário do que filmes e séries, por exemplo, falando só de audiovisual, não vou nem falar de leitura, né, cara? Então, a internet tem um papel fundamental, né, cara? É muito interessante, realmente, pensar nisso, né? Parece que existe uma hiperrealização, né? Muita gente cansou de ficção, cansou de histórias, né? E aí é algo que é compreensível. A internet meio que, né, forçou a gente para essa situação de olhar mais as realidades, né? A gente tem lá uma porra de né, um vídeo das coisas acontecendo na hora, das pessoas falando sobre as realidades delas, né? E eu acho honestamente que a gente está num mundo em que a ficção tem menos espaço, né? A gente veio, né, do século XX, principalmente até lá os anos 70, 80, de uma fascinação pela história, né? Pela história, né? Não a história da humanidade ou algo do tipo, mas pelas histórias, pelas narrativas, né? Então, todo mundo via muito filme, né, lia muito livro e tinha, né, aqueles, novelas por rádio, né, novelas também de TV, era ficção atrás de ficção, personagem, 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 história, 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 né, e eu acho que isso meio que chegou a um ápice, né, talvez anos 80, e de lá para cá eu acho que foi realmente, né, a gente tá mais interessado hoje no real do que nessas histórias. É a impressão que eu tenho muitas vezes. Começou, na verdade, com histórias cada vez mais reais, né? A ficção retratando coisas muito mais próximas, muito mais, né, tentando
chegar na nervura da realidade e tal, e depois disso, realmente a ficção mesma acabou ficando em segundo plano, né? Eu me vejo nisso que você falou também, né? Eu acho que eu também já né, apesar de trabalhar com isso, né, eu acho que eu já senti os tempos mais ficcionais do que hoje, né? Então, assim, o podcast realmente é fantástico, é uma mídia maravilhosa. E ao mesmo tempo é engraçado perceber o quanto ela é, né, uma filha ou uma neta, né, do rádio, né? Então, parece que é um influxo também, né, de coisas que ficaram embaixo, né, no subterrâneo e agora emergindo de novo. Essa coisa de ouvir gente falando, discutindo ideias e realidade. É maravilhoso, mas é uma reciclagem e, ao mesmo tempo, um update, né, cara? Porque não tem esse controle de narrativa, não tem essa filtragem que a mídia corporativa sempre teve, né? É uma informação, às vezes, meio crua, às vezes até falsa, né? A gente tem que se policiar cada vez mais e está cada vez mais difícil, mas, ao mesmo tempo, se adapta muito ao estilo de vida das pessoas, principalmente nas grandes cidades, no Ocidente, né? É uma vida muito corrida, a gente está sempre no trânsito e tal, então, além da tecnologia em si, né? De você poder assistir um pedaço, parar, continuar na TV, parou na TV, vai buscar uma pizza, continua assistindo no carro, é um negócio assim. A gente trata tudo isso com uma naturalidade que até por 10, 15 anos atrás não existia, né, cara? E parece que a gente viveu a vida inteira com isso, é impressionante. É impressionante mesmo. E a gente se acostumou a esse caráter fragmentário, né? Então a gente pega lá um pedaço e depois reconecta lá na frente, né? E assim, no rádio não tinha isso, por exemplo, né? Você sentava para ouvir rádio e você ficava lá ouvindo, né? Se você parasse de ouvir, você perdeu o resto. Então lembra o jornal, né, nesse caso, né? Que você lia a matéria até a metade e lia o resto depois. Então tem esse caráter um pouco híbrido também, né? E os comentários, né? Os comentários que são outra coisa que tá muito longe da realidade do jornal, né, dessas mídias antigas, né? Que é um engajamento, um corpo a corpo, né? Do público com a mídia, né? Com a produção, né? O conteúdo de uma forma, às vezes até, né, cruel mesmo, né? De xingar, de falar coisas completamente malucas, né? Muito pouco filtro, né? Então isso também é algo muito próprio do nosso tempo, né? E um reflexo da cultura vigente hoje, né? Ah, mas é uma sensação incrível, né? Você se sente muito próximo, você participa mesmo. A gente faz as nossas lives aqui e as pessoas nos comentários participam com a gente. Essa interação é fundamental. Agora, professor, eu poderia jogar esse vídeo no lixo se a gente não terminasse, se a gente terminasse sem falar de Hollywood, né? Hollywood, eu acho que simboliza esse declínio da influência cultural dos Estados Unidos, né? Muitos filmes têm deixado de funcionar, né? Eu acho que Hollywood se tentou trabalhar na última década e meia aí de forma tentou implementar um ativismo político que não funcionou. No ano passado, nas últimas eleições, houve uma mudança cultural, a vibe mudou, né? Os jovens americanos, principalmente os homens, deram as costas para Hollywood. Filmes de super-heróis estão, eu falei essa semana sobre o Quarteto Fantástico, estão flopando, né? Os filmes são muito mercantilizados, é totalmente voltado ao lucro, a vender bonequinho, vender camiseta. Tô até com a camiseta aqui do Superman. E, enfim, Hollywood também está tentando, eles estão tentando mudar a rota, né, professor? Estão tentando ajustar a rota agora. E o que você acha que vai acontecer? Eu também, né, vem aí também o meu
meu comentário, né? Daqui a pouco eu vou postar também, a gente vai postar, né? Mas sobre o Quarteto Fantástico. Mas eu acho assim, Diego, é o caminho sem volta. Né? O chamado wokeismo, né? Tem a sedução do dinheiro junto, né? É isso que a gente falou um pouco mais, né, faz alguns minutos. É muito difícil você dar as costas, né, como produtor de conteúdo, no caso, né, de conteúdo audiovisual, né, de cinema e tal, você realmente, né, dizer que não está engajado com isso, porque você perde um público, você perde algumas pessoas, e ninguém quer perder ninguém. Essa é a situação. Então, meio que a indústria se colocou numa situação quase de refém dela mesma, né? Então, parece que eles se enredaram, né, por esse caminho, e fica parecendo assim, que eles precisam ser cada vez mais vagos, né, cada vez mais apontar para, né, a ideia de que talvez eles. Então é tudo muito mais subentendido, né? Assim, qual é o discurso, né? Qual é a opinião, né, de quem faz cinema, por exemplo, hoje. Por outro lado, tem essa coisa aí que você falou, né? De produtos, de merchandising, né? Eu fiquei muito irritado, né? Já vou adiantar, mas fiquei muito irritado com uma certa marca de refrigerante que ficava, né, no Quarteto Fantástico aparecendo toda hora, né? É bizarro isso. Então, assim, de fato, dinheiro, meu filho, dinheiro não tem ideologia, dinheiro não tem identidade, né? Dinheiro não tem grupo. Dinheiro não é LGBT, dinheiro não é negro, dinheiro não é, sabe, dinheiro é dinheiro. Então o que acontece é que, pô, se eles puderem, aspas, enganar todo mundo, né, ou agradar todo mundo, eles vão fazer. Então é por isso que eu acho que o wokeismo talvez fique só mais aguado, né, mas ele não vai sumir, não tem como, não tem, sabe, tipo, ninguém vai perder dinheiro. A respeito de Hollywood, tá perdendo influência também, é como eu falei a respeito dos Estados Unidos em geral. É verdade, tá perdendo, mas eu não vejo um substituto à altura ainda. Né? Aliás, longe disso. Né? Até uns anos atrás falava-se muito de Bollywood, né? Da possibilidade dos indianos conseguirem, né, avançar os produtos deles para fora da Índia. Ainda não vejo isso como fenômeno de massa, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros lugares. Né? Continua muito local e um pouco assim, né, exótico para a maior parte das pessoas. Professor, o senhor falou em refrigerante, né? E essa é uma outra indústria aí que também carrega essa responsabilidade aí de influenciar culturalmente outros países. Então, a gente tem a Coca-Cola, por exemplo, a gente tem o McDonald's, que onde você vai, em qualquer lugar do mundo, tem McDonald's. E a democratização da informação, o acesso à informação, fez com que muitas pessoas adquirissem uma consciência maior em relação à nutrição, né? E esses produtos perderam espaço, eles têm tentado se adaptar e fazer colocar menos açúcar. McDonald's tem uma saladinha ali, uma frutinha, um leite, mas é difícil, teve um impacto, né? Teve um impacto, claro, na Europa, principalmente na Ásia. As pessoas já não salivam aí para comer no McDonald's, né? A Europa, eu acho que boa parte da Europa já olhava torto para o McDonald's desde sempre, né? Uma questão lá, né? Itália e França, principalmente, né? Uma questão de não se identificar, né? De até uma rivalidade ou né? Um amargo que eles sentem, né? Um azedume que eles têm, né? Em relação aos Estados Unidos. Né? Mas realmente piorou, né? Piorou. E eu acho que isso veio, né? Como você falou, né? Muitas das coisas que os Estados Unidos enfrentam são cria deles mesmos, né? Isso veio da crítica dos próprios americanos. Né? Enquanto eram só os franceses falando, c'est de la merde, sabe? Pô, ninguém tava nem aí. Ninguém tava nem aí. Mas aí o cara fez lá a tal da dieta do palhaço, né?
o outro fez um filme sobre a situação, né, da alimentação pública, né, nas escolas públicas americanas, e assim foi, um documentário atrás de outro, né, a própria crítica cultural que os americanos fazem de si mesmos, que eles são muito bons nisso, né, as pessoas tendem a dizer que americano é burro, não sei o quê, mas, pô, quando você vê um South Park, quando você vê um Simpsons, né, você vê o quanto os americanos sabem rir de si mesmos, sabem se ironizar, né? Então, assim, de fato, foram os Estados Unidos se implodiram, né, nesse contexto, né? E as coisas já estão, né? Já não é mais assim algo que você pode dizer, daqui a 20 anos, os Estados Unidos vai estar no mesmo lugar, ou ainda vai ser tão influente quanto é hoje. Parece que não, né? Parece que, de fato, né, a tendência é perder mais influência mesmo. E um último ponto, antes da gente finalizar, os esportes, né, professor? E aí acho que nem é tão culpa dos Estados Unidos em si, ou dos esportes americanos, mas dos esportes em geral. Os esportes vêm perdendo audiência. A gente falou outro dia aqui sobre a UEFA Champions League, né? O futebol europeu perde audiência. Os esportes, a NBA perdeu 20% da audiência aqui internamente nos Estados Unidos. Os esportes vêm perdendo audiência porque muitos jovens não se interessam, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer, muitas outras distrações. A gente realmente, a abundância de entretenimento que as pessoas têm hoje é overwhelming, né, professor? É um negócio assim que deixa a gente até estressado. Assim, a gente às vezes me dá até uma taquicardia aí, porque, puta, eu tenho 3 podcasts de 3 horas para assistir, não tenho tempo. Que horas que eu vou assistir? Eu acho que eu não vou dormir hoje, vou ficar assistindo um podcast. Então, a gente fica difícil. Os esportes perderam espaço e os esportes americanos, principalmente a NBA, tinha uma influência muito grande no globo, né? Diego, completamente. E eu acho que a questão dos esportes, principalmente esses que, né, são muito populares, né, que movem massas, né, como as narrativas, né? Tem um grande filósofo do século XX, né, o Walter Benjamin, que falou que a grande narrativa, né, as grandes histórias estavam acabando, que isso ia acabar, né, como fenômeno social. Eu acho que faz parte o esporte disso, né? Porque é um tipo de narrativa, é um tipo de história, né? O seu time, aquela tradição toda, né? Que você sabe, pô, né? Na década de tal tinha não sei quem lembra não sei quem, né? Aí, pô, os dirigentes, tudo mais, né? É toda uma linhagem, né? É uma grande narrativa, né? O esporte, se você for ver. E aí, cara, tipo, conforme isso vai perdendo espaço de uma maneira mais, né, num nível mais geral, né, como se fosse o espírito do tempo mesmo mudando, né, é, os esportes acabam sendo afetados também, né, aquilo que a gente falou faz um tempo, né, de que, pô, hoje em dia a galera vê uma série, mas ninguém mais vê ao mesmo tempo, né, como via novela antigamente, né? Cada um vê um episódio em um momento e não sei o quê. E aí perdeu, né, essa espécie de vibração conjunta que tinha, né, de várias pessoas, né, sabendo de uma mesma coisa ou voltadas para a mesma coisa ao mesmo tempo. O esporte é totalmente isso. Né? O esporte é, na verdade, o bastião, né, a resistência desse tipo de entretenimento, né? Que é a galera realmente tá, né, com a atenção na mesma coisa, no mesmo evento, na mesma hora. Então, realmente é tudo mais fragmentado, tudo mais, né, com o tempo fora do eixo. E eu acho que, na verdade, o esporte está sobrevivendo até tempo demais, né? Nessa era chinesa, né, que a gente vive, né, muito menos corporal, muito menos, né, de sociedade, né, muito menos de identidade em relação ao time ou coisas assim, né? Galera quer fazer as coisas delas, né? E já era, né? Quer ver as coisas no tempo deles, sobre o que eles querem, dentro da bolha deles, né? E eu acho que esporte realmente, esporte eu acho que é uma das coisas que vai
não tem esperança, infelizmente, de que vá recuperar, né, a sua glória no futuro próximo. Previsões bombásticas aí, o professor Rogério Melo Franco. Mas, professor, os milênios geriátricos não ficam em cima do muro, né? Esse declínio vai até onde? Né? Esse declínio da influência cultural dos Estados Unidos no mundo vai culminar com o fim do império, né? Que tem muita torcida de muita gente, ou vai ser só um declínio? Eu, particularmente, acho que o declínio é notável, e é um fato, né? A gente não veio aqui refutar o declínio, a gente veio mostrar o porquê o declínio existe, mas acho que vai ficar nisso. Dá até para a gente fazer uma comparação com a questão econômica, né? A gente, olha a China, a economia chinesa, a União Europeia, sei lá. Beleza, cara, a gente pode estar caminhando para um cenário, talvez a gente já esteja num cenário com 2 ou 3 potências aí polarizando né, a hegemonia econômica aí global, mas é isso, né? Culturalmente também. Eu não acho que a cultura americana vai morrer, não acho que as pessoas vão deixar de consumir as produções norte-americanas, principalmente porque agora, com o advento de inteligência artificial, novas tecnologias, os Estados Unidos vão estar lá na ponta também, né? Mesmo que não sozinhos, eles vão estar lá na ponta. Então, eu acho que esse declínio ocorreu, que pelo que a gente falou, se a gente repassar tudo que a gente falou nesse vídeo, talvez não seja um declínio da cultura, da influência cultural norte-americana, talvez seja uma ascensão de outras culturas, né, que se aproximaram um pouco, que a partir do momento que desenvolveram a sua produção cultural interna, passaram a ter menos tempo e a demanda diminuiu pela produção cultural dos Estados Unidos, né, professor? O que você acha? Você acha que estamos caminhando para esse declínio da influência cultural dos Estados Unidos um presságio aí do fim do império, ou não? Ou a gente está caminhando para um cenário diferente, como já foi, a gente viveu um pouquinho, né, professor, mas décadas aí de uma bipolaridade aí, né, global, de potências aí, a União Soviética e os Estados Unidos, e agora a gente talvez esteja caminhando para outro cenário, né? Tem talvez o maior poema do século XX, né, em língua inglesa, chama Wasteland, né, do T.S. Eliot, né? T.S. Eliot tem um verso fantástico que ele fala: o mundo não vai acabar com um bang, mas vai acabar com um wimp, né? Então, assim, a gente não vai ver uma derrocada assim, blam, né? Acabou o império. Isso não. Eu sei que muita gente sonha com isso, né? Como você falou, né? As pessoas têm tem muita agilidade em odiar os Estados Unidos, né? Porque assim, é fácil, professor, desculpa, mas tem fácil, uma analogia maravilhosa, que é igual a criança. Eu tenho um filho pequeno, tá? Um menino, você sabe. E ele me trata como um deus. A minha relação com ele, eu sou o ídolo dele. E a mãe, ele faz de gato sapato. Porque ele sabe que a mãe vai estar sempre ali. Que a mãe é uma coisa segura, entendeu? O pai não né? É diferente a relação. E os Estados Unidos é mais ou menos isso, é a mãe. Vamos bater, vamos xingar, vamos ser anti, porque, porra, a gente sabe que eles vão estar ali, que a cultura americana é uma cultura de muito mais liberdade. É perfeita? Não, tem um monte de problema? Tem, mas é muito mais liberdade que outras culturas, né? Se a gente fosse influenciado por eu não vou falar aqui porque eu não vou polemizar agora, porque hoje eu estou tranquila, sexta-feira, mas a verdade é que, de todas as culturas, todos os países, as culturas com potencial para se tornar hegemônica e para influenciar outros países, a menos pior é a dos Estados Unidos. Mas segue a bola aí, professor. Eu gostei muito dessa comparação, tem muito a ver com isso mesmo, né? O que eu penso também, né? Muitos historiadores, principalmente, comparam os Estados Unidos com Roma, né? E por que comparam com Roma? Porque Roma veio depois da Grécia, né? Roma conquistou a Grécia, né? E assim escravizou os gregos para ensinarem grego em Roma e tudo mais.
E eu acho que, assim, é bem parecido no sentido que, pô, né, muita gente valoriza a Europa, né, como uma espécie de, né, sei lá, relicário, né, como uma espécie de santuário da cultura, né. E os Estados Unidos como: "Ah, isso aí é lixo, tal, né, a galera só fica lá comendo hambúrguer", né, esse tipo de papo, né. Só que assim, a gente vê hoje, né, a influência de Roma, né, e a influência da Grécia. Então, esses impérios muito poderosos, eles não caem de uma vez. Isso não existe. Eles podem se fragmentar, eles podem, né, perder relevância, comparativa, né, mas vai ser um pouso, né, não vai ser uma queda livre. É isso que assim, as pessoas torcem para os Estados Unidos se ferrarem, mas primeiro, isso ia destruir muitas economias, por exemplo, do Brasil, né, que é dependente ainda em boa parte dos Estados Unidos, cada vez menos, é verdade, mas ainda é. E segundo, isso não é realista, né, isso não é realista. Então, assim, na questão cultural, eu acho que vai ser parecido, né, como você falou. Vão aparecer outros, né, outros rivais, né, mas é difícil unificar, é difícil escolher, né? E como a gente falou, tem a questão do voo de galinha, como na economia, né? Como na economia. A gente cresceu, Diego, nos anos 90, ouvindo que o Japão ia dominar o mundo, né? Era um negócio assim inacreditável nos anos 90, 2000 e pouquinho, né? Que, pô, não, os japoneses já estão com PlayStation 7 lá. Os japoneses têm né, uma privada que, sei lá, tipo, tira o cocô de dentro de você, sabe? Eram umas coisas inacreditáveis, que, tipo, era piada, até parecia piada, né? Todo mundo tinha um primo que né, que não sei o que, foi pro Japão e trouxe não sei o que. Então, tipo, cara, e hoje a gente vê, né? A gente vê o voo de galinha que foi, né? No Japão como potência, né? Como potência, não vou nem dizer planetária, mas mesmo regional, né? Mesmo regional. Eles perderam para a China meio rápido, né? Então, essa é a dúvida que a gente pode ter também em relação à indústria cultural. Como a gente falou da Coreia do Sul, pode ser um voo de galinha. A Índia pode ser, pode não ser, né? A gente não tem como saber, né? Mas, assim, hoje, né? Hoje eu não ponho a mão no fogo, sabe? A respeito de nenhuma potência que vá subjugar a influência americana. É aquele negócio, Diego, as pessoas falam muito mal dos Estados Unidos, mas consomem Estados Unidos o tempo todo, porque falar mal também é consumir, né? Falar mal também é consumir. Então, quando o cara, principalmente isso para mim é muito impressionante. As pessoas usam referenciais americanos para falar mal dos Estados Unidos. Então, pô, né, Estados Unidos é uma bosta, como disse a Beyoncé na música tal, né? Ou, né, uma versão mais acadêmica, mais intelectualizada, não, porque a gente sabe, né, o que o Noam Chomsky falou a respeito disso. Então, é uma situação um pouco, sinceramente, patética, né? De ficar, né, sendo americano ou anti-americano, que as duas coisas meio que circulam a mesma coisa, né? O centro de gravidade continua sendo os Estados Unidos nesse caso, né? Ser anti-americano é centralizar os Estados Unidos, né? É isso que muita gente não entende. Por quê? Porque dá preguiça ir lá e realmente aprender sobre a cultura chinesa de maneira concreta. Meu amigo, isso aí é foda, isso aí é difícil. Ou sobre a cultura sueca, ou sobre a cultura, né? Pô, todas essas coisas. Então fica mais fácil para a pessoa ficar imaginando, né? Não, mas deve ser muito mais legal lá na Escandinávia. Não, porque os chineses devem ser muito mais legais. Então, essa é a situação. Isso é o que eu vejo, pelo menos. Ah, o cara é bom demais. Professor, maravilhoso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, compartilha, se inscreve aí no canal, você pode se tornar membro também no canal Millennial Geriátricos. A gente faz lives às segundas e quintas, às 21 horas aqui no canal. Deixa o like aí. Obrigado, professor, tamo junto, valeu. Tamo junto.